Nós já estamos com o Dr. Jailton Chagas para falar um pouquinho sobre a HC do Lula. Oh, meu Deus do céu! Dr. Jailton Ribeiro Chagas, como vai? Bom dia! Tudo bem, doutor Thanos? 6-5, bateu na trave, né? Mas o pênalti que quem encaçapou foi a ministra Carmen Lúcia. E aí, o que o senhor achou do julgamento de ontem? Primeiramente, bom dia ao senhor, bom dia aos ouvintes da rádio. O julgamento de ontem não me surpreendeu, doutor, com o 6-5, porque nós já sabíamos aí quais eram os ministros que votariam a favor do habeas corpus do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e quem votaria contra, né? Verdade. Embora a Rosa Weber tenha sido uma surpresa. Agora, doutor, nós estamos vivendo um momento de insegurança jurídica no país que é uma enormidade, né? Nossa, sim, estamos. O STF tomar uma decisão dessa por 6-5, entendendo que a decisão em segundo grau deve prevalecer para a prisão, então nós temos aí que pegar a nossa Constituição e revê-la, né? Porque não é possível, né? Já começou no impeachment lá, sem a suspensão dos direitos, que era praticamente condição, se houvesse impeachment, suspender os direitos políticos da presidente empichada, né? Exatamente. E daí vai indo. Dia a dia nós estamos vendo interpretações estrambóticas ou estrambólicas dos dispositivos constitucionais. A coisa está feia, hein, doutor Chagas? Sim, nós estamos numa situação bastante complicada agora, porque nós temos que rasgar a Constituição Federal, né? A Constituição Federal, ela, de certa forma, ontem, ela foi agredida, não pela questão de ser o ex-presidente, porque eu acho que o STF manteve aí uma coerência, né? Porque, por exemplo, clientes meus que foram julgados e condenados em segunda instância, que tiveram suas prisões decretadas, são pessoas sem recurso financeiro, são pessoas que cometeram, às vezes, um pequeno delito, mas que manteve-se uma condenação em segunda instância e houve a decretação de prisão. Então eu ficaria mais surpreso ainda se essa decisão tivesse um caráter eminentemente político, que não tratasse o ex-presidente como cidadão. Porque eu entendo que a legislação é para todas e não só para alguns, né? Até fiz um comentário ontem na minha página de Facebook dizendo que pelo menos isso prevaleceu. Porque houve uma igualdade entre os pares, né? Então o cidadão foi julgado como cidadão, com habeas corpus sendo julgado como cidadão, dizendo que o TRF, Tribunal Regional Federal, não foi agredido, vamos dizer assim, não haveria motivo para impetração do habeas corpus. Mas me surpreendeu muito alguns votos de alguns ministros dando ênfase para que o outro ministro decidisse por eles, né? Como quem disse assim, não, vamos aceitar o habeas corpus e não vamos manter a prisão. Mas ainda bem que pelo menos nesse aspecto teve uma coerência. Agora que a Constituição Federal, Código de Processo Penal, Código de Processo Civil, tudo isso foi ferido, né? Não tem dúvida alguma. Nós temos realmente... Aliás, nós estamos hoje num momento em que o judiciário passa a ser o verdadeiro mandante ou o comandante desse país, né? Porque eles estão decidindo. O legislativo está num silêncio total. Enfim, os criadores, vou até usar um termo entre aspas, os fazedores das leis calam frente a alterações brutais que estão sendo hoje feitas pelo judiciário com uma interpretação restritiva de dispositivos que tratam o ser humano com a força do Estado, e não é o Estado limitando o ser humano e não o ser humano dando as rédeas para que o Estado haja conforme a sociedade democrática e o Estado de Direito impõe. É uma situação complicada, doutor Chagas. Sim, nós estamos vivendo, inclusive, um período que eu tenho caracterizado como um período muito perigoso, porque quando eu vejo generais se colocando numa posição
como a que foi colocada ontem, com manifestos públicos, inclusive com apoio da população, é porque ninguém se lembra do período da Revolução de 1964. É verdade. Ninguém se lembra do período negro que se passou aqui, com atos institucionais como o AI-5, o famigerado AI-5. Nossa senhora, nem diga. Que as pessoas não se recordam disso e apoiam em redes públicas medidas militares acabando com a democracia do país. Ninguém se lembra das milícias do Esquadrão da Morte, oficializado, da Lei Fleury, que vem para atenuar a força massacrante do Estado contra o Estado de Direito e contra a cidadania. As pessoas parecem que não estudam, né? Então, nós estamos vivendo num período aí, doutor Thanos, que eu tenho chamado de democratura, que está sendo praticada pelos nossos tribunais. É verdade. Respeito a opinião do STF, respeito a opinião daqueles que votaram contra o habeas corpus. Eu acho que o país tem que realmente demonstrar força e justiça, mas tem que demonstrar força e justiça com respeito à nossa Constituição Federal. Senão daqui a pouco, o que nós vamos fazer? Nós estamos numa insegurança jurídica onde o maior tribunal do país, o maior tribunal, aquele tribunal que deveria preservar todos os tribunais inferiores, deveria manter a ordem jurídica no país naquela confusão, inclusive demonstrando alguns ministros que estavam decidindo com caráter eminentemente político. É verdade. E é gozado, né? Porque eu estava fazendo um levantamento aqui, todos que decidiram contra o HC, e necessariamente há uma decisão política também, né, contra o Lula, na verdade a gente tem isso, foram colocados lá pelas mãos do PT, fora o Alexandre de Moraes, que ele é cria do PMDB, MDB agora, né? O Alexandre de Moraes, ministro, ele viveu a política do MDB, os demais, o Barroso, ministro Barroso, foi indicado pelo PT. A Rosa Weber, na época, falavam até que era amiga muito próxima da Dilma. O Toffoli, PT, embora ele seja uma dissidência, votou a favor, depois no final ele ficou meio em cima do muro e foi com o Fachin. O Fachin foi nomeado pelo PT. O Lewandowski tem uma pecha de ser petista, né? Haja vista o que ele fez lá no impeachment com relação aos direitos e garantias constitucionais, sem a suspensão dos direitos da presidente. Então nós temos o Fux, dizem até que o Fux, quando foi nomeado ministro, chorou nos ombros de José Dirceu. Tem um jornalista aí que diz isso e coloca isso alto e bom som, né? Eu não sei se é verdade, mas está aí. E tem essa fama, mas também foi indicado pelo PT. Parece que o pessoal que pegou na mão do PT está sendo dos principais responsáveis pela extinção, porque com a figura do Lula agora, eu diria assim, eu não quero ser um profeta das sombras, mas me parece que o PT vai diminuir, vai virar um partido nanico, né? Eu tenho a impressão. Provavelmente sim, porque essa figura política aos poucos está definhando, né? Claro. Mas não é só isso também, né, doutor? Essas questões do STF, nós estamos agora diante de uma belíssima oportunidade de se alterar Código de Processo Penal, porque numa coisa eu concordo, embora eu seja advogado, a quantidade de recursos, que agora nós vamos ter os embargos do acórdão de ontem do STF, e ainda vamos ter os embargos do TRF. Eu estava conversando com uma pessoa que é um popular, enfim, estava tomando um sucão ali no centro, né, agora de manhã, e ele falava assim, e aí, doutor, ele vai ser preso amanhã? Eu falei, não, calma, ainda tem recurso. Né? Ainda tem recurso. Ainda tem recurso. E ainda se pode até inventar aí alguma coisa, algum habeas corpus que seja protelatório. Nós ainda temos alguns capítulos aí para ver. E tem também o julgamento daquelas duas ADCs, ações de declaração de constitucionalidade, que vão abordar a questão também da presunção de inocência, a questão do trânsito em julgado, e pode ser ainda que se reverta esse fato, né? Sim. É interessante. Sim, é interessante, até porque agora os ministros vencidos,
eles vão pressionar para que as ações de constitucionalidade sejam julgadas com a maior brevidade possível, porque vai ser em benefício dessas pessoas aí que estão envolvidas nessa Operação Lava Jato, com corrupção, etc, etc. Mas, doutor, um comentário só. Pois não, meu caro. É o seguinte, não é a prisão do Lula que vai resolver a situação do país. Claro que não. O que vai resolver a situação do país, e aí eu peço a vênia para o colega para me dirigir aos ouvintes, claro, por favor. Vote certo, vote corretamente, escolha o candidato, o melhor candidato. Não renove esses partidos que estão lá, não renove essas pessoas que estão no Congresso, estão na Câmara há 500 anos. Claro. Põe outra gente lá. Mesmo que você errar, vou aqui complementar. Eu vou errar de novo, eu vou lá para anular, não anule, nada de voto nulo. Vai lá, pega um camaradinha novo, põe esse cara lá. Não deu certo, muda. Não deixa o cara 40 anos tomando conta do poder. 30 anos sugando a máquina pública, né? Isso é importante, doutor Chagas, muito importante. E a corrupção no país não é de agora, doutor, é que agora escancarou por uma própria lei que na época do PT na presidência da República criou. Então, isso também, nós não estou defendendo nenhum partido político aqui, não defendo nenhum deles, né? Eu aqui me chamam de vermelho, cor-de-rosa, direitona. Aqui você não sabe o que eu recebo. Me chamam de tudo, porque na hora que eu começo a falar de direito, camarada, você é puxa-saco do Lula. Aí, não tô falando de uma coisa que está na lei. Daí chega o cara da direita e fala, você é de esquerda. Daí o cara da esquerda fala, você é uma direitona. Eu aqui tô acostumado com tudo, não tem problema. Pode me chamar do que quiser, mas eu vou continuar na cartilha do direito. Eu vou continuar na linha da lei, da legalidade, do Estado Democrático de Direito. Sim, até porque se nós apoiarmos como a população apoiou, em virtude do Lula, essa campanha massiva, eu não estou defendendo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, porque passou-se aí pelos anais do judiciário e ele foi condenado como qualquer pessoa poderia ser num ato de corrupção. Não estou aqui defendendo a pessoa do presidente Lula, eu estou aqui defendendo a população, porque se nós permitirmos e aplaudirmos que a nossa Constituição Federal seja sangrada da forma como ela foi ontem, nós permitimos que isso aconteça com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos vizinhos, com todo mundo. Doutor Chagas, você vê como é que a nossa audiência vai, né? O diretor saiu da sala dele, o diretor da Rádio Brasil, Felipe Zangari, né? Não sei se é vermelho, cor-de-rosa, azul, verde, branco. Não. Então, enfim, é o diretor da rádio, ele quer fazer uma pergunta aqui, né? Ele deve estar transtornado também, não sei se o programa estava bom, estava ruim. Ele fica lá, ótimo. Estava bom? Então ele quer fazer uma pergunta. Felipe Zangari, doutor Chagas, é todo seu. Doutor Chagas, muito bom dia. Mais uma vez, obrigado por nos atender aqui na Rádio Brasil. Eu que agradeço. Eu queria ouvir do senhor, doutor. Eu estava acompanhando a entrevista lá da minha sala e censura prévia na diretoria. Imagina, que é isso? Pelo amor de Deus, pelo contrário. SNI aqui da rádio. Fala aí, Felipe. Não, mas é para ouvir do senhor, professor, na visão jurídica que o senhor tem aí, o senhor está falando com muita propriedade da renovação do Congresso Nacional, de que o nosso voto é a principal arma que nós temos para renovar esse estado de coisas que está posto aí. Eu queria que o senhor pudesse nos iluminar, enfrentando duas questões que para mim são chave no Brasil hoje. Não é? Primeiro, o parecer do senhor sobre a nossa lei eleitoral que permite a reeleição ilimitada no Poder Legislativo. O que o senhor tem a dizer sobre isso? E segundo, o que o senhor tem a dizer sobre a lei orgânica da magistratura? Quando é que nós vamos ter coragem de enfiar o dedo nessa ferida e mudar os privilégios que estão postos aí? A lei orgânica não é ruim, ela precisa ser lida pelos magistrados. Desculpa, doutor, eu estou metendo a colher, a resposta é sua. Imagina. Olha, veja só, nós temos grandes desafios no nosso país ainda, porque se nós nos depararmos com o momento democrático que estamos vivendo, nós ainda somos recém-nascidos.
nós ainda temos muitos ranços desde a época de Getúlio. Então nós trazemos isso e trazemos aí uma época negra do país quando veio a questão do militarismo. Nós precisamos enfrentar através do Congresso Nacional, e aí nós precisamos de pessoas que não se corrompam, para que sejam mudados esses aspectos. Até porque, recentemente, quando o Conselho Nacional de Justiça quis fazer com que os magistrados trabalhassem por um período maior do que aquele que eles executam as suas funções, houve até pronunciamento de greve. Mesmo greve, com milhões de greve processos. de juiz, hein, doutor Chagas? Pois é, greve dos juízes. Então nós estamos vivendo no nascimento da democracia brasileira. É evidente que esses, vamos chamar de erros ou enganos, eles vão continuar ocorrendo porque nós ainda temos pessoas no nosso Congresso Nacional que me parece que estão embalsamados e com gravador nas costas, só para fazer o voto, porque estão há tanto tempo no Congresso Nacional que, né? Então essa renovação é necessária para que se possa mudar essa questão eleitoral, que é um absurdo, realmente é um absurdo as pessoas ficarem se reelegendo lá, até porque a população precisa entender que aquilo que eles recebem sai do nosso bolso. E depois tem uma coisa também, a questão eleitoral, como o Felipe está falando, o voto obrigatório cria em certas regiões onde há grande analfabetismo uma escravidão com relação ao direcionamento do seu voto, né? Do deputado ao vereador. Claro, o cara é obrigado a votar nesse vereador, obrigado a votar no deputado, nesse senador, porque é ignorante, porque tem uma pressão local muito grande. Então, o voto facultativo eles não querem, porque vão perder as rédeas do seu eleitorado, né? Sim, até porque na época do Antônio Carlos Magalhães, que Deus o tenha, né? Ou não, mas né, na época dele, que se apelidava de Toninho Malvadeza, ganhava as eleições daquela região que ele queria. É verdade. O José Sarney, né, professor, que também, foi eleito senador por 2 anos. estados diferentes. Primeiro no Maranhão, depois ele foi lotear o Amapá. Ele é dono de 2 estados, está há mais de 40 anos. Mas, doutor Chagas... O que a população precisa fazer é encarar isso com seriedade. Porque nós temos, infelizmente, no nosso país, 5% da população que consegue frequentar um banco de faculdade. E talvez 3% é que terminem a faculdade. Então, a população precisa entender que, primeiro, precisa estudar, precisa aprender, entender, e aí, quando for dar o seu voto, dê o seu voto com segurança em pessoas honestas. Limpem o Congresso Nacional. Limpem, vamos limpar o Congresso Nacional e vai ser através do voto. Eleja um presidente aí sem nome. Que venha um presidente qualquer aí sem nome, vamos eleger, vamos colocar lá para ver o que depois, acontece. se não for bom, tira. E se for o caso, empicha o cara. Tira ele de lá. Doutor Jailton Ribeiro Chagas, grande companheiro, como é bom escutá-lo, viu? Sempre bem-vindo no Direito Nosso de Cada Dia, meu caro. Muito obrigado, doutor Thanos. Agradeço muito aí pelo convite e estou à sua disposição. Grande abraço.